E aí, como está sendo esse primeiro dia? Fantástico? Que bom. Eba, assim que é bom. O Sr. Walt, nosso best, falava, faça o que você faz muito bem, que eles vão querer vir e trazer os outros para ver de novo. É a nossa maior... nosso maior reconhecimento é quando as pessoas falam que querem vir de novo, que querem fazer de novo. Isso é muito bom. Agora é hora de aprendermos tudo sobre a fórmula da experiência, sobre como encantarmos o nosso cliente, o que significa isso. Será que encantar é só conseguir despertar aquele sorrisão naquele cliente? O que significa encantar? Deu certo, né? Eu tenho Você volta pro primeiro? orgulho e honra de trazer essa convidada. Eu fui aprender, eu conheci a Jaqueline quando eu fui aprender com ela lá na imersão Magia e Excelência que eu contei para vocês de manhã. Encontrei esse ser de luz em 2023, fui participar lá da imersão e graças a Deus a gente não se desgrudou desde então. Temos aí uma trajetória juntas e hoje eu participo de projetos com ela, ela participa de projetos conosco da Manacá, a gente entende que nossos propósitos são muito alinhados. E eu quero que vocês aproveitem muito, 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 muito esse conteúdo, é muito especial. E além de tudo, ela não costuma levar esse conteúdo, que é o conteúdo exclusivo dela, a fórmula da experiência, em todos os lugares. Então eu tenho muito prazer e muita honra de convidar Jaqueline Gomes. Ela nasceu em Macapá. Ah, tem que falar essa parte. Tem que ter essa parte. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ela nasceu em Macapá, cresceu em Fortaleza, fez faculdade em São Paulo, hoje mora em Floripa e nos conhecemos em Orlando. Oh! Essa parte também. Que mistura. Aproveitem, Obrigada, querida. Que mistura, né? Opa, não desmutei. Agora sim? Sim. Boa tarde. Tudo bem? A Camila me apresenta assim, esse é o bullying que o meu marido fazia comigo até um tempo atrás, depois ele descobriu que não era mais bullying, que eu adotei. A melhor forma de fazer alguém parar, né, de fazer esse tipo de coisa com a gente é quando entende que não vai nos envergonhar. Meu marido dizia que eu nasci no Amapá, cadê minhas maravilhosas de Macapá? Eu tô tão feliz de ouvir esse sotaque volta e meia. Ele dizia que eu nasci em Macapá, fui criada em Fortaleza, educada em São Paulo e amada em Santa Catarina. Meu marido é um gaúcho bem metido, mas é o amor da minha vida. Bom, queridas, boa tarde, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Como Camila comentou, nossa conexão se iniciou em 2023. Camila chegou até nós em Orlando para fazer a imersão Magia e Excelência, que é a imersão que nós fazemos na cidade de Orlando desde 2013, para quem quer se aprofundar em experiência do cliente, com um olhar de liderança, gestão e, claro, né, conhecendo o que a Disney é referência, o que eles têm para ensinar. E desde então seguimos conectadas e quando a Camila me convidou com a Marina no ano passado para participar da primeira edição dessa imersão, eu disse, tá, mas o que você quer que eu leve? Eu entendi como era o evento e elas trazem tanto conteúdo que eu fiquei, mas o que eu vou falar? Ela disse, fala o que você quiser. Eu disse, olha, eu vou levar então de coração, de forma genuína, o que para alguns seria um presente, mas de minha parte não é dar um presente, é ser acima de tudo o como eu quero iniciar esse momento com vocês. Experiência e relacionamento é reciprocidade. Então eu venho aqui de forma recíproca, com tudo que a Camila colabora conosco, porque ela foi em 2023 como participante. Em 2024 e 2025 nós tivemos a satisfação de ter Camila no nosso grupo de Orlando como mentora convidada. Ela vai lá e entrega esse conteúdo maravilhoso dela para o nosso grupo. E eu disse, olha, vai ser recíproco então, eu vou levar para esse momento da imersão de vocês o conteúdo que eu só apresento estando em Orlando. Então o que eu trouxe para apresentar aqui para vocês hoje só tem acesso, eu só apresento esse método e um dos meus métodos é a fórmula da experiência, mas eu levo para apresentar para quem vai lá para Orlando fazer a formação. Claro que uma formação mais profunda, aqui eu tenho o desafio de trazer isso tudo para vocês em 1h30,
mas acredito que vai dar para vocês aproveitarem muita coisa. E nessa edição da imersão, ao contrário da última, eu consegui ajustar a agenda para ficar o evento inteiro. Então, se ficar alguma dúvida, amanhã eu tô aqui com vocês, de participante lado a lado, então vai ser um prazer. Já rolou quase consultoria no banheiro, né, Aline, da agora. Então, a gente tava para fazer outra imersão lá, né, foi juntando a mulherada. Então, queridas, boa tarde mais uma vez. Eu sou Jaqueline Gomes, a minha especialidade é a experiência do cliente. Eu segui esse caminho por conta de um grande sonho e não há como eu falar desse conteúdo sem falar disso, especialmente estando com as mulheres que aqui estão. E antes de iniciar o que eu quero falar, eu vou fazer algumas perguntas e vou pedir para vocês levantarem a mão se o que eu vou perguntar diz respeito a você. Quem está aqui e é empreendedora? Levanta a mão. Ok. E quem está aqui não é empreendedora, mas atua em uma organização, uma CLT, mas vem agora, faz conta que você é empreendedora da sua carreira. Ok? Estamos todas juntas na mesma página. Quem aqui já teve que explicar para alguém muito próximo várias vezes o que você faz? Já? E diante disso, quem aqui já teve que responder a seguinte pergunta: isso é trabalho? Já? E quem já teve que responder assim: mas isso dá dinheiro? Já? E para a empreendedora mesmo, quem já ouviu aquela pergunta assim: você tá louca? Você não vai desistir nunca? Quando você vai resolver trabalhar? Ou ouvindo do Amapá: você nunca pensou em fazer um concurso público? Né? Que é algo tão forte na nossa região. Mas muito bem, eu nasci em Macapá, mudei para Macapá aos 4 anos de idade, que minha mãe era bancária, e a oportunidade de ascensão profissional que minha mãe tinha para virar gerente da agência do banco que ela trabalhava era mudar de agência, saindo de Macapá para Fortaleza, um pulo. E minha mãe não contou conversa e foi para lá. E eu sempre fui muito falona, sempre fui a líder da turma, muito expansiva. E minha mãe foi mãe, então eu era uma filha muito dedicada a estudar, porque minha mãe trabalhava muito, então era aquela coisa assim, sua profissão é estudar, né? E eu uma filha muito obediente e tal. E um dia eu vi minha mãe conversando com umas pessoas e ela disse para essas pessoas o seguinte: a Jaqueline vai ser advogada quando crescer. Porque eu quero ver alguém defender o que quer, como a Jaqueline. E do jeito que ela fala, e eu ouvi aquilo, eu tinha uns 11 anos de idade na época. Daí pra frente eu entendi, eu vou ter que ser advogada. Minha mãe nunca disse pra mim, Fábio, assim, ó, você vai ser advogada. Eu ouvi ela falar isso, ou seja, minha mãe projetou uma expectativa e eu abracei aquilo. Só que eu fui criada com vô e vó. E na casa do meu avô e da minha avó, lá na Vila Montese, podia fazer tudo, menos barulho no horário do Jornal Nacional. Só que não era só fazer silêncio, tinha que sentar com meu avô na sala e assistir o Jornal Nacional. E eu vi muita coisa, aprendi a gostar de história por isso, por ver as notícias, e eu comecei a admirar uma mulher chamada Glória Maria. Depois eu comecei a admirar um jornalista chamado Pedro Bial. E eu lembro até hoje o dia em que Cid Moreira se despediu da bancada e deu assento a Fátima Bernardes ao lado de William Bonner. Naquele dia eu disse, eu quero ser jornalista. Só que eu não queria, Carol, ser qualquer jornalista. Eu disse, eu vou substituir a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional. Só que eu tinha um plano e eu achava que a minha mãe tinha outro. E aí comecei o ensino médio, estudando feito louca para fazer Universidade Federal, porque minha mãe não podia pagar uma particular, para direito. Só que eu não queria ser advogada. E aí, um dia, eu comecei a pesquisar o que eu tenho que fazer para chegar lá na bancada do Jornal Nacional. E eu vi que a maior parte dos jornalistas da Globo tinham estudado aqui em São Paulo em uma faculdade chamada Casper Libero. Isso é para lá que eu vou, sem minha mãe sonhar. Fiz vestibular para direito, para atender os anseios de minha mãe, que não tinha anseio nenhuma, coitada. Se ela vê, mãe, ela vai assistir depois. Se ela vê, ela se culpa até hoje.
Mas eu fiz em Fortaleza o vestibular, passei na primeira fase da Universidade Federal em 4º lugar. E pensei, ferrou, vou ter que ser advogada. No dia da prova, da 2ª fase, eu não fui fazer a prova. Eu peguei um ônibus, terminal Papicu, em Fortaleza, se alguém conhece, e fui para a Praia do Futuro. Eu já fui surfista, acreditem. Sentei na sombra na barraca, meus amigos ficaram surfando e eu sentada, não posso pegar sol, minha mãe vai desconfiar. Fiquei sentadinha até acabar o horário da prova, voltei para casa e graças a Deus na minha época não tinha rede social para contar meus podres por aí, né? Aí a gente conta aqui e aí saiu no jornal a lista dos aprovados e eu não. E minha mãe estava assim incrédula, como a pessoa passa tão bem na primeira fase e não passa na segunda. Eu disse que eu estava nervosa, contei uma mentirada para minha mãe, gente. Eu já pedi perdão a ela, tá tudo bem. E aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, o que você vai fazer da vida? Porque ela não podia pagar faculdade particular, só que eu já tinha um plano com a minha tia, a irmã mais nova da minha mãe que morava em São Paulo, tudo certo. Minha tia ligou para minha mãe e disse, manda a Jaque morar comigo em São Paulo, porque eu não vou deixar a Jaqueline ser vendedora de loja de shopping, nada contra ser vendedora, mas foi a armação da minha tia comigo, tá? Vim para cá, cursei jornalismo aqui e no último ano do curso de jornalismo eu liguei a cobrar para minha casa do orelhão na saída do metrô Ana Rosa, a cobrar e disse para minha mãe chorando, eu quero voltar para casa, eu não quero mais ser jornalista. Minha mãe virou para mim ao telefone e disse, você tem 2 formas de voltar para casa, formada, com diploma embaixo do braço e de avião, ou sem diploma e do jeito que você conseguir chegar, e desligou o telefone na minha cara. Eu me formei em jornalismo. Né? Fiz, mas eu me formei em jornalismo. Depois eu fui para o Amapá, cursei Relações Públicas e cursei Relações Públicas porque no último ano da faculdade eu ganhei um livro chamado O Jeito Disney de Encantar o Cliente. E é assim que começa a fórmula da experiência. A partir de então, eu não desejava mais ir para o Jornal Nacional. Eu me apaixonei por clientes, eu me apaixonei por atendimento de excelência, eu me apaixonei por algo que naquela época ninguém falava e nem tinha nome, que é o que hoje nós chamamos de experiência do cliente. Chamava-se de marketing de relacionamento, que não era marketing de relacionamento, era estratégia de pós-venda. Era alguém ligar para você fingindo interesse, Luísa, preocupado se tinha dado tudo certo, mas na verdade era para tentar fazer mais uma venda. E daí para frente, eu estou falando de 2002, o meu sonho passou a ser formada no Disney Institute, que é a escola de negócios da Disney na cidade de Orlando. E isso aconteceu alguns anos depois, em 2013, quando eu morava em Chapecó, Santa Catarina, saí do Amapá, eu voltei para Macapá, depois eu fui para Santa Catarina e lá eu tive a oportunidade de ir para a Disney pela primeira vez e de 2013 até aqui eu tenho 19 formações no Disney Institute, eu sou atualmente a única consultora no Brasil que tem as formações validadas do Disney Institute para falar sobre o método deles e levo as pessoas para fazer a formação com eles lá em Orlando, na Disney. E a fórmula da experiência, ela nasce com uma visão de, em primeiro lugar, desconstruir o equívoco que se criou em torno de experiência. Nós estamos habituados a acreditar que experiência é dar mimo para os nossos clientes, que experiência é ter um brinde maravilhoso. Que experiência é você sentar, Tayana, ver que o seu nome está aqui e que aqui atrás tem uma frase que quando te pediram você não imaginava o que era, mas já havia uma intenção nessa solicitação. A gente acha que experiência é um lugar bem decorado, que experiência é aquela hamburgueria gourmet, que ela era só uma lanchonete, Josi, na sua cidade. E um dia alguém foi lá e fez um rebrand, mudou a arquitetura, botou tijolo aparente, cimento queimado, samambaia e virou o hambúrguer gourmet e ele começou a custar o triplo do preço porque agora ele é uma experiência. Tudo isso que eu mencionei aqui faz parte da construção de uma experiência, porque a experiência se dá em jornada.
Nós temos um hábito, nós temos um senso comum no nosso mercado, quando se trata de clientes, que é entender que a primeira impressão ali é aquela que fica. E olhando para o que eu quero que vocês levem daqui sobre experiência, entenda o seguinte: a primeira impressão é a que fica e a última é a que a gente não esquece, porque é uma jornada. É evidente que quando você inicia uma jornada de experiência, se eu for lá na sua loja e o primeiro contato não for legal, a partir daí a minha jornada fica dificultosa. Você vai ter mais trabalho para me conquistar. Mas acredite, não acabou aí não. Marina poderia dar uma aula aqui de neurociência do que ela falou agora há pouco sobre o nosso cérebro. Se nós desejamos, se você consegue, Carol, me mostrar valor no segundo momento, eu vou te dar uma oportunidade, porque o ser humano é colaborativo. Você tem que falhar de modo desmedido para que eu não queira te dar uma segunda chance. Sim, o ideal é você começar certo desde o início. E a fórmula da experiência é essa. É você, Josi, pensar com intencionalidade o que você quer que seu cliente viva com o seu negócio, com a sua marca, com o seu atendimento. O que eu quero, Suelen? Que cada empresário do Amapá vivencie com a experiência do Sebrae. É ter clareza de intenção. Experiência não é só aquilo que acontece quando eu cheguei aqui, Rebeca. A experiência é o que foi pensado. Essa nominata, o nome de vocês, a frase, tudo foi pensado. Como eu coleto. E quem não mandar o que a gente faz? Quem não mandou, não sabia por que era importante eu não mandar. Mas houve uma preocupação genuína de colocar uma frase que é minha, foi o que a Camila falou, e uma frase que me levou à minha virada de chave. Então, experiência, ela se compõe de vários aspectos e nós vamos entender cada um deles aqui. Mas para começar, a experiência, ela está íntima, eu não sei se está pegando aí no fundo, acho que não, o passador. Agora foi. Eu tenho que me posicionar no lugar certinho, não é isso? A experiência, ela começa em algo que todo negócio possui, que é a cultura. Cultura. Nós precisamos entender que os nossos negócios, independente da cultura da sua empresa, ser pensada de forma intencional, Sônia. Porque algumas de vocês podem estar pensando aqui, nossa, meu negócio não tem cultura, Jaque. Que cultura? Tem sim. A questão é, quando a gente pensa em clientes, nós precisamos ter foco em desenvolver uma cultura de centralidade no nosso cliente. Como que eu coloco o cliente no centro do meu negócio? Como, Marcela, aqui dentro da sua empresa todos conseguem compreender e entender que o cliente é a nossa razão de existir. Porém, sem equivocar, Dani, entendendo que ele é o dono do nosso negócio. O que o nosso negócio vai ser ou é, somos nós que definimos, e isso é posicionamento. Depois, Luísa, que você posiciona, você vai se conectar às pessoas que se conectam com esse posicionamento. Quem não se posiciona no mercado é posicionado pelo mercado. Essa é a primeira lição para quem quer se diferenciar, e experiência é a principal e melhor via de diferenciação no mercado atual. Porque o que nós vendemos, o que nós ofertamos, se abrir a porta e gritar do lado de fora, vai aparecer mais um monte de gente que entrega e que oferta também. Obrigada. A questão é como nós fazemos, como nós entregamos. Nós vivemos o que se chama de era da experiência. E na era da experiência, o que você faz não é mais importante do como você faz. Porque vender o que você vende, entregar o que você entrega, pode ter um monte de gente que diz que entrega igual. A questão é como você faz. Só você faz. E as pessoas buscam esse nível de conexão, especialmente nessa era da experiência em que se exige tanta humanização, em que se busca cada vez mais a humanização, seja por meios tecnológicos, seja por meio humanizado, personalizado ou personificado.
Quando eu quero fazer algo para você, sob medida, eu personifiquei, é para você. Quando eu quero fazer personalizado, é para essa turma, para a persona da turma. Então são distinções que quem compreende e quem planeja mais sustentado pela cultura do seu negócio, você está construindo a sua grande via de diferenciação. Parem e pensem. Existe algo que você compra, que você consome rotineiramente na sua vida e que você só compra do mesmo lugar? Ou da mesma pessoa, da mesma marca? Sim ou não? Sim. Como o povo de Macapá tá aqui, eu lembro de uma coisa, eu tô totalmente, meu, que delícia. E pagam a gente para fazer essas coisas, você é muito abençoada, né? Não é o caso aqui, porque nós somos parceiros. Mas olha só. Em Macapá, gente, extremo norte do Brasil, vocês conseguem, né, beleza? Quando eu era criança, meu amigo, não tinha negócio de leite natura, caixa, era pó. Dissesse pra minha avó que tinha 20 marcas no mundo, só existia Leite Ninho. A minha avó me dava dinheiro, eu ia no supermercado com aquele dinheiro enroladinho na mão para comprar creme de leite, Nestlé. Leite moça, não condensado, tinha que ser a moça. Então, assim, na minha casa não entra outra coisa. Eu moro em Santa Catarina, que é produtor de leite, então tem várias marcas incríveis. Não entra. Pode dar o preço que for, é creme de leite, é memória, conexão. Eu poderia comprar creme de leite em qualquer supermercado da cidade, mas eu compro sempre no mesmo. Assim como alguém aqui consome Coca-Cola, Omo. Alguém pensou Omo? Sim, ninguém pensou Omo. Tem alguma coisa muito diferente com essas mulheres. Omo. Adidas, Nike, ou o açaí do fulaninho de tal da rua tal. Não é assim? Por quê? É a experiência. É o que você vive, é algo que te conecta. E que se a gente ligar pro tiozinho do açaí da esquina e perguntar para ele o que você faz de diferente que todo mundo só quer ir aí, talvez ele vai dizer, eu só vendo açaí. Nem ele talvez saiba por que você é tão conectado. Deveria. É quando eu tenho clareza da minha intencionalidade, do que eu quero fazer. E essa intencionalidade, ela se constrói através da visão de cultura. Portanto, eu preciso entender que experiência, ela envolve a estratégia, mas essa estratégia vai ser sustentada pela minha cultura de centralidade, o cliente no centro de tudo. Nós estamos aqui no Vende-se, aqui é a venda no centro de tudo. Eu lembro que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei, nossa, eu vou levantar dessa mesa agora, eu não acredito em nada do que eles falam. Mas no final é o cliente no centro, é a venda certa, da melhor forma para o cliente certo. E isso é centralidade no nosso cliente. Entender, compreender para atender da melhor forma esse cliente. É quando eu tenho o meu cliente no centro. E essa cultura vai sustentar a minha estratégia de experiência. Ô Jaque, mas assim, eu ainda não estou num nível no meu negócio que a gente discute tanto cultura. Então entenda o seguinte, se você não gosta de cliente, você não tem cultura de centralidade. Se na sua empresa as pessoas falam frases do tipo, ai, tava tudo bem, o problema é o cliente. Tá. Gisele, se eu te contasse, eu tenho arrepios e dor de barriga. Eu atendo grandes empresas e essa é uma das frases que eu mais ouço, mas ela vem sempre depois da primeira grande frase. Ai, Jaque, o problema são as pessoas, né? O problema é a mão de obra, são as pessoas. E depois, ai, mas é que também é o cliente. Ou o cliente passou pela porta. Ai, não, lá vem a Jaqueline. Tá na hora do meu almoço. Queridos, se na sua empresa tem esse tipo de comportamento, você tem um sério problema de cultura de centralidade, um sério problema de cultura de cliente. E nós precisamos aceitar e compreender que o nosso negócio depende dele, mas isso não quer dizer que é ele que manda no nosso negócio. Isso não quer dizer que ele está, Valéria, sempre com a razão. O cliente ele tem sempre prioridade, mas não sempre ele tem a razão. Mas quem tem cultura de centralidade tem foco em compreender o seguinte: quais são as razões do cliente?
Porque você, Luísa, pode estar totalmente sem razão, mas quais são as suas razões? O que te motiva a buscar o que você veio buscar? Se eu entendo isso, talvez a solução é muito mais fácil do que a nossa regra estabelecia ou o nosso processo estava indicando a ser feito. Então tudo começa exatamente aí. Centralidade no nosso cliente como cultura, e aí a experiência vira estratégia do nosso negócio. Estratégia, eu ter visão do que eu quero alcançar e saber como eu vou chegar até lá. Tá indo aqui, o povo da excelência, ele tá lá dentro, gente. Cada vez que ele percebe que eu apertei, ele já me olha. Tá dando tudo certo, fica tranquilo. E aí, queridas, eu trago para vocês uma visão sistemática de tudo isso. E cadê? Quem aqui é do marketing, além da minha querida Belisa? Tem mais alguém que é do marketing? Atenção ao que eu vou explicar agora, para ninguém colocar no ombro de vocês coisa errada. Leve para você o seguinte, fotografe essa tela, não esqueça nunca mais. Quando a gente fala de experiência, eu preciso compreender que propósito orienta, cultura sustenta, marketing promete e experiência entrega. Só que o marketing aqui não é o departamento de comunicação e marketing, não é a área de marketing, é o marketing como área funcional do meu negócio, que na verdade está falando de mercado, de venda. Nós estamos prometendo, mas é na hora da experiência que a gente entrega a nossa promessa. E aí, nesse sentido, eu preciso compreender que, para pensar a experiência, eu tenho que pensar o propósito do meu negócio. E quando nós falamos de propósito, não há como fugir da visão que Simon Sinek, ou Sinek, se você preferir falar assim, apresentou para nós alguns anos atrás com a visão dele de Golden Circle. Todo mundo conhece isso aqui? Já viram alguma vez? Já viram um vídeo dele explicando? Para quem não conhece, e eu indico assistir esse vídeo, vai lá no YouTube, coloca Simon Sinek, Golden Circle, Círculo Dourado. O Simon apresentou a seguinte visão sobre liderança. Ele chamou a atenção do mundo todo para o seguinte: a maior parte dos líderes, a maior parte das organizações tem clareza de dizer o que faz. Poucos têm clareza ou dão clareza para os seus times de como faz o que faz. E quase ninguém tem clareza ou dá clareza do porquê a gente faz o que faz. Qual é a nossa razão de existir? Quando ele trouxe essa visão para o mercado, ele sacudiu a estrutura do mercado. Porque nós todos estávamos sempre focados em estabelecer visão, missão e valores. E ele disse, para tudo. Se você não tem clareza de propósito, do porquê esse negócio existe, por que você faz o que você faz, talvez a tua missão esteja totalmente deturpada, talvez a tua visão nunca seja alcançável e talvez os teus valores não orientam de verdade a tua cultura, as tuas pessoas e as tuas práticas. E aí ele trouxe para o mercado essa contribuição que virou tema de um livro que talvez algumas de vocês já leram ou conhecem, que é o Comece pelo Porquê. Vamos fazer assim? Vamos fazer palestra em dupla? Vamos? Agora vocês vão ver. Então não vende-se. Inclusive hoje é dia de bater meta. Diga pro Gustavo que eu acabei de vender. Hoje é dia de bater meta. Bora lá, pode passar. Vamos lá. O que o Simon falou? Ele disse o seguinte: antes de ter clareza do que você faz e do como, você precisa ter clareza do porquê você faz o que faz. E por que é o teu propósito? O como é a tua experiência. E o que é o teu produto e o teu serviço. Então, quando você tem clareza do porquê você faz o que faz, qual é a tua razão de existir, isso orienta o como você faz as coisas, para o que você vende. E o Simon, na apresentação dessa teoria dele do Golden Circle, ele usou como exemplo a Apple. Qual que é o propósito da Apple? Mudar o mundo. Mas você não acha no site da Apple declarado lá, propósito, mudar o mundo. Missão, visão, valor, né? No site, na assinatura de e-mail, no cartão de visita, quem nunca?
A missão deles é mudar o mundo. Mas não é mudar o mundo todo e não é mudar de qualquer forma. Eles têm clareza do como eles querem mudar o mundo. E o que eles ofertam para mudar o mundo. Quem aqui vai dizer que a Apple não mudou o mundo de quem usa quando colocou um iPhone na nossa mão? Eu lembro até hoje, quando eu vi um iPhone pela primeira vez, foi numa reunião do Conselho do Sebrae. Trabalhava na FEComércio, seu Alfeu era o presidente. Ele chegou cedo para a reunião, eu sentei lá atrás, eu e a Célia, e eu vi quando ele pegou aquele negócio que estava na vertical, de repente ele virou na horizontal e a foto virou. Quase eu voei no ombro dele, tipo, que mágica é essa? E ele, olha que legal, iPhone 3. Não calculem minha idade que isso é feio. Mudou o mundo. BlackBerry, já assistiram um filme sobre a história do aparelho BlackBerry? Tem que assistir. É uma aula de inovação e centralidade. A BlackBerry quebrou porque o dono tinha apego ao barulhinho do clique dos botõezinhos no teclado. E Steve Jobs vem e lança um negócio que não tinha botão. Era um teclado touch. E ele dizia que isso era modismo, que não ia pegar, que todo mundo amava o BlackBerry. Quebraram. E o final do filme é o dono louco tentando ouvir o barulho. Porque ele queria clique, 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 clique. E o mercado não queria, não tinha visão de centralidade. E o que o Simon trouxe? Se você tem clareza do porquê você faz o que você faz, isso vai te orientar a fazer o teu como, o teu jeito. E é aí que tudo se conecta com experiência. O que a Disney afirma? Todo negócio, todo profissional tem um jeito único que o teu cliente reconhece e que o conquista. Qual é o teu jeito? A diferença é, tem profissionais e negócios que têm clareza do jeito que querem que reconheça, o nome disso é intencionalidade, e tem outros que não têm clareza, mas têm um jeito. Então a fórmula da experiência traz essa provocação. Você sabe qual é seu jeito? Você sabe o que você tem de único que conecta as pessoas? Talvez você tenha ouro sendo jogado fora e você não sabe. Ou talvez você sabe o que é, mas só não estruturou ainda. Então estamos aqui para resolver isso. E aí, o que ele trouxe para o mercado? Comece pelo porquê, entenda o seu propósito e coloque esse propósito em prática no seu dia a dia. Dê ação para ele, para as pessoas reconhecerem a sua intencionalidade, o seu diferencial. Qual é o seu DNA, a sua essência? Mas não é só declarar, não é só pitch de venda. É as pessoas viverem de verdade tudo isso com você. E aí eu pedi licença para o Simon, ele ainda não sabe, mas se Deus quiser um dia saberá. Eu adicionei mais uma camada aqui no Golden Circle dele. Que aí ele tem o Golden Circle e eu tenho o Diamond. Só, né? Para quem? Por quê? Como, o que e para quem? Para quem você quer entregar isso? E o que a gente tem que entender desse para quem? Quem é o teu cliente? Quem você atrai? Ou quem você quer atrair? Quem está aqui? Quem você quer que fique? Porque se não... Ai, mas estamos transmitindo no Zoom, alguém pode, né, levar isso para fora, mas se disserem que fui eu digo que foi a montagem. Tem cliente, minhas queridas, que você tem que demitir. Mande para a concorrência. E tem uns que nem para a concorrência, joga para o bar para Iemanjá resolver. É que tem cliente que não é pra gente. Eu tô vendo os balõezinhos subir, tem nomes. Sim ou não? Não tem, Gi, aquele cliente ou aquela abençoada que só te ocupa, você se esforça, investe tempo, esforço e o bom cliente, você tá dizendo assim, já te atendo, fica à vontade, você é de casa. E você tá ali, ó, murro em ponta de faca. Ô Jaque, mas isso não é contraditório para a cultura de centralidade? Todo mundo não é importante? Vamos combinar? A primeira impressão é que fica, a última é que não se esquece. Nem todo cliente tem razão, ele tem prioridade porque ele tem as suas razões. Vamos pro próximo? Trago verdades. Algumas não podem ser ditas da porta para fora, que a Disney não deixaria eu pisar mais lá. Minhas queridas,
Tem cliente que não é para ser nosso. Isso não significa não atendê-lo ou tratá-lo mal. Isso significa compreender até onde eu me esforço, o que eu direciono, quem eu coloco para atender. E tem cliente que ele não é nosso, ele é de alguém na nossa empresa. Hoje, acho que foi de manhã, alguém levantou a mão, fez uma pergunta aqui, dava desse lado, acho que foi você, que eu tenho na minha empresa uma pessoa que isso, mas os clientes gostam dela. Um dia teu cliente não gostará mais da empresa. Porque se ela não é boa para o negócio, uma hora ela não será boa para o seu cliente. Porque o que o seu cliente recebe não é ela quem faz, ela entrega. Mas há uma equipe por trás fazendo. E o que vai acontecer? Talvez um dia esse cliente não seja da empresa, seja só dela. E aí você se torna refém. Porque no dia que essa pessoa foi embora, ela leva o cliente, porque ele nunca era do seu negócio, ele era dessa pessoa. Uma escolha. Quando você falou da lista, foi me dando um negócio assim. Porque toda a minha carteira de clientes tem alguém que tem um caso assim. Mas é uma verdade nua e crua. E a gente está aqui para resolver as coisas, né? Qualquer dificuldade ou problema só tem solução se, em primeiro lugar, a gente admite que existe e encara. Então vamos encarar. Pode passar, querido. E aí, eu trago aqui para vocês um bom exemplo dessa visão de propósito que eu mencionei anteriormente, que é a Apple. Vou soltar um vídeo, mas antes de soltar, liberar aí, quem tá no fundo já fica de pé. Para vocês lerem, porque esse vídeo é incrível, ele tem legenda. Se você domina o inglês, tá tudo certo. Mas já fica de pé para ninguém perder nada, que eu vi que a Camila fez isso hoje de manhã, eu disse, então, já tenho licença poética, porque a dona da casa já fez, né, a Marina também, então tá tudo certo. Pode liberar, querido, o vídeo que tem aí, por favor. Querida Apple. Привет, Apple. Dear Tim, 最近的 Apple 公司 Hello, Mr. Cook. вот пишет киборг из России. I know you may never read this, but I just wanted to put it out there. I live in Massachusetts. I'm a country boy from small town Mississippi. I'm a two-time Olympian. Eu sou um bailarino. 我是一个盲人跑手。 I'm the father of a 9-year-old. I am a 99-year-old world traveler. Every day for the last 2.5 years, I have worn this tiny computer on my wrist. This is the first time I've worn a watch since my bar mitzvah. I was a scrawny, sports-hating kid who never really liked being active. I was coming back from a knee surgery. While I was never fed, I was the proud owner of the dad bod. I fell into a deep depression and weighed 250 pounds. Теперь каждый день я стремлюсь закрыть все кольца активности. Now I get up at 5 a.m. If it's 5 minutes to midnight, I'll do push-ups in my bedroom. We'll take the dog out for a really quick walk around the block. I walk around the house and my family thinks I'm a little crazy. I dutifully oblige when the Apple Watch reminds me to stand up every hour. С Apple Watch я становлюсь лучшей версией себя. I ran my first Spartan race in December and ran a full marathon in February. Agora eu consigo enxergar enquanto meu corpo está respondendo a múltiplos ensaios. 至今 Apple Watch 在我跑步时给了我很多的帮助与支持。 Dear Mr. Cook, our daughter was recently diagnosed with type 1 diabetes. My car rolled over 3 times and my phone landed far out of my reach. Once I collected my thoughts, I remembered my Apple Watch had the SOS feature. After being rushed to the emergency room, I was diagnosed with a condition that was causing my liver, kidneys, and heart to start shutting down. The integration of her glucose monitor with the Apple Watch lets us make sure her blood sugars don't go to dangerously low levels. For 6 minutes, I hung there in my car, talking to a dispatcher till help arrived. Had I not been wearing my Apple Watch, I never would have sought medical attention, which in turn saved my life. Sincerely, Paul. Thank you so much for creating something that does not make me feel old. Thanks for listening. Avi. Sincerely, Stuart. 祝维华敬上。 All the best, Kara. Sincerely, Jill. Casey. С благодарностью, Дмитрий. Muito obrigado, Giovanni. Experiência é propósito em ação. Experiência é propósito em ação. Pode passar, querido. Tudo o que nós vivenciamos com o negócio deveria ser resultado do que é a minha intenção de entrega, Bruna, para você. Portanto, o que as pessoas sentem a partir do que a gente entrega, se é positivo, legal, e se é negativo.
É terrível. Porque parte do princípio que aquilo era a sua intenção, Luísa, na sua entrega para comigo. Era o seu propósito. Portanto, propósito constrói uma experiência genuína. Eu falava com a Aline, a gente estava num papo ainda agora, e eu estava mencionando, conversava com a Vânia sobre isso também no almoço. Todo mês de janeiro acontece em Nova York um evento que talvez algumas de vocês já ouviram falar, que se chama Retail's Big Show, da NRF, da Associação Americana de Varejo. É a Feira Mundial do Varejo, que apresenta tendências de consumo, varejo, tecnologia e experiência. A principal tendência anunciada até 2030 é a verdade. Durma, Camila, com esse barulho. É tendência. As pessoas sentirem verdade. O que é isso? Genuíno, experiência de verdade. A geração Z, que tanto se fala deles, mas poucos querem ouvir eles falar. A gente fala toda hora. Quem aqui tem filho com mais de 15 anos? 18, pronto, vou levantar a régua, 18 anos. Aí assim, né? Essa geração, juro pra vocês, eu não falo assim do meu, que vai fazer 18 anos. Porque ele tá melhor do que a minha. Eu sou da geração que era o futuro do Brasil. Meu amor, meu passado me condena. Eu fui, Josi, pra rua em São Paulo com Lindenberg Farias. Eu sou dessa época. Fui presidente de UMES. Nós éramos o futuro do Brasil, era o que diziam pra gente, sim ou não? Eu tenho 46 anos. Mais alguém nessa faixa? Não precisa levantar a mão, só a cena assim, né? A gente cresceu ouvindo isso, vocês são o futuro do Brasil. Agora a geração que está aí na idade que eu ouvia que era do futuro do Brasil, eles ouvem assim da gente, essa geração. Fala-se deles toda hora, mas pouco se deixa eles falarem. E a NRF mostrou isso. Poucos dados para quem tem esse público aí como cliente, tá? Eles não são o público que mais compra online no mundo. Vocês sabiam disso? Online. Todo mundo acha que é a geração Z, que domina. Eles dominam a internet, mas sabe para quê? Descobrir, investigar e validar. Porque o que eles mais valorizam é a experiência genuína, confiança. Eles são a geração da desconfiança. Eles são a geração que está vivendo os maiores caos, o que se chama de policrises. É uma geração que ficou 2 anos estudando online, perdendo rituais de juventude importantíssimos, como, por exemplo, a formatura do ensino médio. Então, o mundo para eles tem um vácuo. Se pra gente tem, eu não sei vocês, mas volta e meia, eu digo assim, 2000 e quanto mesmo? Não dá uma sensação que foi um vácuo? Para eles é muito maior. Então hoje o que mais tem valor é uma experiência construída de forma genuína e propósito garante isso. Portanto, propósito constrói experiências genuínas que garantem entregas que são memoráveis e resultados extraordinários. Porque a experiência é, acima de tudo, memória. O que você vivencia e você lembra foi uma experiência. O que você vivencia e não lembra foi só uma vivência. Por isso, Valéria, que é tão importante uma indicação. O valor de um cliente fiel que indica. Porque para eu indicar, eu tenho que lembrar, Sandra. E quando eu não lembro, para te indicar a imersão da Camila, da Marina, por exemplo, isso que significa que você só viveu, você não experienciou. Então esse é um outro ponto que eu quero que vocês levem. Experiência é memória. E experiência é um conjunto de percepções que você vai somando a partir do que você viveu. Então tudo que vocês estão vivendo, por exemplo, nesse evento, desde o contato para compra, o formulário que veio, o online, as entregas, o chegar aqui, a foto profissional, um time de staff dando atenção, o coffee lá fora, o almoço, a música, o que está em cima da sua mesa, tudo isso vai somando percepções. E ao final você conclui como foi a sua experiência. Para algumas vai ser a experiência, para outras talvez seja a experiência. Legal. Por quê? Vai ter alguém que vai dizer foi legal, porque talvez esperava muito mais. E aí eu, como negócio, vou aprender com isso.
E aí tem duas situações, aprender e melhorar ou aprender e aceitar o que eu queria entregar era isso. Eu sempre conto, Edu, dos meus Mickeys. No treinamento que eu dou, que é o Fórmula da Magia, que eu mostro o método Disney, eu coloco milhares de Mickeys no fundo da sala, 1000 coisas, orelhinha, é uma festa. É a festa da Disney. Meu marido disse que parece uma festa de aniversário infantil, a sala. Que aí eu vou pegando coisas para mostrar de exemplo. E é fato que abre-se as portas, as pessoas enxergam aquilo, o que que elas pensam? Vou ganhar um Mickey. Vai ter sorteio de Mickey. E tem determinado momento no método que eu falo sobre isso. Eu digo, por exemplo, a minha intenção é te entregar o melhor conteúdo, a melhor experiência, mas isso não implica, por exemplo, sortear o Mickey. Ah, alguém olha e diz, não. Minha mãe, gente, passou anos sem saber dizer o que eu fazia da vida, porque eu sou RP, minha mãe dizia que eu era promoter, que eu fazia festa, casamento, só me dizia a coisa certa. E um dia ela foi fazer meu treinamento. No dia que eu cheguei em casa, depois do treinamento, ela disse, minha filha, como é que você vira daquela cara sua e diz não na cara das pessoas, todo mundo esperando o Mickey? Eu disse, mãe, vamos lá. Se eu for dar um Mickey em cada turma, vezes isso, eu falo da Disney, eu tenho a certificação dos caras, ou seja, tá ali a chancela, eu tenho que dar um Mickey original, meu amigo. Ah, mas você vai para Orlando, traz Mickey. Pensa assim, eu passando no aeroporto de Guarulhos, vocês já assistiram aeroporto? Aí sai assim, palestrante é presa por fazer contrabando de pelúcias. Ainda vai ter aquele que vai dizer que dentro da pelúcia tinha droga, porque tem que criar uma notícia. Não é assim, gente. E experiência é isso. O que você quer fazer pelo seu cliente pode ser incrível, mas tem uma outra pergunta que é, eu posso, eu consigo? E o melhor, faz sentido? E era uma pergunta na minha pesquisa, você sentiu falta de não ganhar um Mickey? Nunca veio escrito sim, nunca. Porque eu explicava, tem coerência. É igual ir na tua loja comprar roupa, e você, durante, sei lá, o primeiro sábado do mês, coloca um café da manhã para suas clientes. Tem um monte de loja que faz isso em Floripa, não sei se alguém aqui é lojista e faz isso também. Mas em Florianópolis, primeiro sábado do mês, meu filho, quem quiser tomar café da manhã, pode ir para uma loja que vai estar lá. Café colonial. Mas imagina, eu faço o primeiro sábado, vai ter um cliente que vai dizer assim, ai, podia ter todo sábado. Podia, mas não posso. Não é? É isso, seu negócio aguenta? Ele sustenta? Portanto, experiência é memória. Então, antes de se preocupar em dar mimos para o seu cliente, garanta memos para o seu cliente. Boas memórias. Talvez na pesquisa, se alguém perguntar o que você achou do bloco de anotação, você nem sabe que tinha bloco. Aí se perguntar assim, o que mais te marcou na experiência? Alguém vai dizer... Eu estava voltando do toalete e antes de olhar para a porta havia um moço simpático que abriu a porta para mim e deu bom dia. Eu sempre falo da minha experiência com aquela moça, bem ali, ó, de óculos, fofa, linda, aquele sorriso. Ela foi a minha melhor experiência quando eu vim aqui a primeira vez. Que eu entrei, eu acho que como eu cheguei atrasada, tinha lá os nomes, que ela me olhou. Ela estava na recepção entregando o crachá. Ela disse assim, Jaque. Ela não me chamou de Jaqueline, me chamou de Jaque. Eu disse, não esqueci. Pra mim é a cara, se tirar ela daqui vai ter um rebuliço. É a cara do lugar, viu? Avisa lá em cima, né? Tá gravado, foi dado o recado, né? Avisa lá pros homens. Então é isso, memória. Pensa assim, o que o meu cliente não vai esquecer? Mas, por favor, não qualquer coisa, o que comunica o que você quer. Fecha? Aí a Cami disse que ia contar, eu vou contar, porque ela falou, eu vou falar. Isso aqui, a Cami acompanha a imersão. Gente, você tem noção que as pessoas irem para Orlando? Primeiro que o investimento em dólar, graças a Deus, está caindo o câmbio, mas ainda é, né? 5,30 para um negócio de $7 mil. Você não espera só magia, você quer o Mickey, não em pessoa, né, Bruna? Porque ele é um rato, lhe esperando na porta e a sininho lhe carregando voando. Esperam as coisas mais loucas.
E cada edição desde 2013, eu e minha sócia, Clá, a gente pira o cabeção. Como vamos melhorar essa edição? Até porque tudo que a gente faz de inovação, as pessoas postam. E a maior parte dos nossos clientes vem por indicação. Você lembra da história do carro do Mickey, Cami, ano passado? Uma psicóloga poderosíssima, autora de livros, autografa na Bienal. Gente, ela já chegou em Orlando dizendo que estava frustrada, porque ela esperava o mini móvel no aeroporto para receber ela. E por que ela esperava o mini móvel? Porque na edição de 24, a gente fez algo, que vocês quiserem anotar, o nome é Magical Moment. É aquele momento da tua experiência que é o teu uau. Aquela coisa surpresa, a tua assinatura, que nunca mais vão esquecer. Toda edição a gente faz uma. Não sei o que será. Daqui pra frente, tem que levar pra lua. Nós falamos para as pessoas que na sexta-feira, último dia, ia ter um jantar de confraternização da turma. Fechamento, no sábado todo mundo ia embora. Todo mundo se arrumou, a gente disse, gente, se arrumem e tal, porque vai ser um mega jantar. Quando todo mundo chegou na recepção do hotel, nós tínhamos vários carros Mini Cooper, vermelhos, com bolinha branca e o laço da minha em cima, que o nome é Mini Móvel. Só que, gente, o Mini Móvel é um Uber em Orlando. É Uber, só que é da concorrente da Uber, é o Lyft. E é um carro que a Disney credenciou nessa empresa para só rodar nas áreas da Disney. Se você estiver num lugar em Orlando que não é área da Disney, nem aparece no aplicativo o carro para você. Foi um malabarismo a gente conseguir pedir 6 carros ao mesmo tempo, porque eram 6 telefones com o aplicativo. E quando as pessoas chegaram, iam entrando no carro, enlouquecidas, filmando. E nós levamos para um parque que eles entraram pelo bastidor, numa área de específica VIP, para assistir um show de fogos da Disney, com comidinhas, bebida. Todo mundo postou. O que ela esperava? Que ela viu o post? Mini móvel. Aonde? No aeroporto. Mas lá não pode o mini móvel, porque o aeroporto não é da Disney. Então, expectativas foram geradas. Ai, Jaque, então não gera expectativa. Não, meu querido, então não tem intencionalidade. Se você não gera expectativa, gere a expectativa. Mas tenha clareza o que você quer com aquilo, porque quando você tem clareza, você consegue explicar. E explicação é diferente de justificar. É explicar, não tem mini móvel, por isso... aquela foi um Magical Moment, você vai viver o seu. Gente, até o dia dela viver o Magical Moment dela, ela falava do mini móvel. Aí ela viveu dela. Circo de Soleil de surpresa. Pronto, acabou o mini móvel. Aí a pesquisa dela, especificamente, a gente mandou um link só dela. Você sentiu falta do mini móvel? Não. E aí, a gente mas Circo de Soleil, no dia que eu não puder dar Circo de Soleil, vou fazer o quê? Muitos memos. Muitos memos. E aí a gente colocou na última imersão uma nominata como essa e a gente pediu a frase que te define ou que te estimula. E estava em cima da mesa para todo mundo. E a gente pediu também 3 palavras, que são 3 características suas. E eram 3 botões que botava no cordão do crachá e no último dia a gente fazia uma dinâmica de troca de botão. Qual característica sua que eu me conectei, que eu adorei e eu gostaria de ter? Você era obrigada a me dar teu botão. E ganhava de outro. Um botão. R$1 cada botão. Não foi nem $1, que era mais barato fazer no Brasil. Viajamos virado em botão. Né? Mas é isso, é a intenção, isso é a experiência. Já que detalhes, né? Não é qualquer detalhe. Anote aí, mentira que nos contaram. Os detalhes fazem mentira. O que faz a diferença é um detalhe que é diferenciação. Porque não é qualquer detalhe que você percebe, gente. Então para e pensa o que é, Josi, chegar no Sebrae, encher de detalhe, deixar todo mundo louco, que é o que anda acontecendo. Não no Sebrae, mas em outros lugares. Fica todo mundo louco. E, gente, bilhetinho na época da pandemia, que pedia no iFood, eu ficava pensando quem era o pobre coitado que ficava lá escrevendo bilhete. Pra pôr dentro de sacola, Marina. O cara pé da vida, seja feliz. Inspire, respire, não pire. Caramba! E ele pirado de escrever. Não é isso. É qual é o detalhe que de fato, Dani, vai ser uma diferenciação do teu negócio. Aquela assinatura, assim, que todo mundo vai dizer assim, tinha que ser.
É o chá? É o bilhete? É o post-it estratégico? É você ter um dia na sua empresa que é um ritual de atendimento interno para a gente aprender a gostar de atender? Quer prática melhor? Você fazer as pessoas gostarem de atender? O maior exercício é gostar de atender o colega do lado, meu querido. Tá contigo todo dia. Aí você quer me dizer que você gosta mais de atender um estranho que chegou hoje, que se chama cliente? Você tem que gostar de atender todo mundo. É assim que uma verdadeira experiência se constrói, se edifica para o seu cliente. Fecha? E aí, indo adiante, por favor, querido, pode passar. Nós temos que entender o seguinte: a melhor forma de conectar as pessoas com o nosso negócio é através da experiência que você entrega a ela. Por isso que eu afirmo que experiência é propósito em ação. Pode passar. Experiência vai ser sempre propósito em ação. Mas para a gente seguir, eu quero fazer um convite para vocês. Vamos entender como que vocês estão nesse momento em experiência? Experiência tem um estágio. Todos nós estamos em estágio. A Marina falou muito aqui de maturidade. Todos nós estamos em um determinado momento. E é fundamental entender em que momento você está para você definir para onde você vai. Então aponta aí a tua câmera, teu telefone, lê esse QR Code e ele vai abrir para você um formulário, que é um mini quiz. São só 5 perguntas. Eu vou dar para vocês 5 minutos para responder esse mini quiz. Vocês vão responder, vai indo no avançar, que ele vai abrir para você tudo que você marcou, ele vai te dar o resultado e vai te mostrar o estágio da experiência que o seu negócio está hoje, certo? 5 minutos aí e a gente continua. Vamos lá. Eu tô tremendo, tá? Esse ano eu vou pra Disney, porque eu vim pra cá. E olha isso, o que você falou, eu tenho na minha loja o CEA, que é compreender, entender e atender. Há 3 anos. E o meu post é propósito. Que legal. Tá, vamos começar. Nenhum controle funciona. Eu acho que é porque o seu é diferente, não é? Por isso que o nosso O meu não pegou aí? O seu não é aquele lá, não? Não, o meu eu dei primeiro pro Walter. Bora ver se o meu funciona? Vê se o meu pega. Porque aí eu estando com o controle, eu vou numa... É ruim, né? Ele fica pensando, tem que ele passar. Não, e ele fica, querido, eu tô te olhando, chegando dando uma angústia, que ele quer fazer... bora ver. Deixa eu ver aqui. A bateria do meu... Peraí. Ai, o meu vai. E aí? 5 perguntinhas bem básicas, né? Vocês viram aí o propósito, o time, o que a gente entrega, o nosso processo. Feito? Sim, chegaram no resultado também? Se você for adiante. Vou passar aqui meu slide para chegar até o que vocês viram. Você que passou aí? Então vamos junto. Deixa eu soltar aqui de novo. Todo mundo aqui comigo. Estágio da experiência. Quando nós falamos da experiência que o seu negócio entrega de forma intencional ou de forma orgânica, ela acontece, nós temos 4 estágios que são possíveis. E esses estágios, eles existem a partir da consideração de 2 variáveis que impactam na experiência. A primeira variável, cultura, que em experiência ela vai ser traduzida através da intenção e dos comportamentos das pessoas dentro do seu negócio. A segunda variável é a gestão, que envolve método, processo e consistência da tua gestão, a consistência dos teus processos, a consistência do método que você aplica. O teu estágio, ele pode evoluir nesses 4 quadrantes. Talvez uma de vocês, alguém aqui,
Ao final, o resultado deu o acaso. O teu estágio de experiência é aquela experiência que acontece ao acaso. O que significa isso? Significa que hoje a experiência do seu negócio, ela não tem intenção clara e não tem método de experiência. Literalmente acontece. Seja na venda, seja na entrega. Tá acontecendo. Seja lá o que Deus quiser. E se tá dando certo, minha querida, você tem mais sorte do que juízo. É esse o fato. Mas eu posso evoluir. Do acaso, eu posso ter uma experiência que é um verdadeiro espetáculo. O que acontece aqui? Eu tenho um impacto muito grande de cultura, mas baixo impacto de gestão. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem paixão alta por cliente, mas o método é baixo. Aqui no espetáculo, costuma ser uma característica de empresa que as pessoas são apaixonadas por cliente, por pessoas, pelo que fazem, mas sofrem no processo. Você já foi em lugar que alguém te atendeu de forma apaixonante, mas tudo era difícil? E você diz assim, olha querida, você é um amor, nossa, vocês são incríveis, mas como é difícil tudo aqui? Porque é processo intrucado, não tem tecnologia, não tem ferramenta, mas tem pozinho mágico, são as pessoas. Já que isso não é o suficiente, né? Humanização, não é o suficiente. Por quê? Porque na jornada existem momentos que o seu cliente vai vivenciar fluxo que não tem gente para cuidar. Ou que cai na mão de um terceiro, que as suas pessoas não estão mais à frente daquilo. Então esse é um segundo estágio. E aí eu tenho um outro estágio, que é o da eficiência fria. Aqui eu tenho muita gestão, baixa cultura. Aqui é aquela empresa que tem método forte, processos muito bem amarrados, mas a emoção é baixa, baixa paixão. São robôs, são fazedores, só vai. E o cliente não sente paixão, não sente calor, não sente emoção, não tem conexão emocional, apenas conexão racional. E a melhor experiência é aquela que é resultado da soma da conexão emocional com a conexão racional. As duas coisas juntas. E por fim, eu tenho o melhor estágio que pode existir, que é o do encantamento. Aqui eu vou ter cultura e gestão resultando em coerência de experiência. Quando vocês responderam, ao final, vocês devem ter visto, tem a explicação do que fazer para cada estágio que você está. Cada um deles pode ser viável, mas eu preciso evoluir. Pode estar dando certo hoje, mas eu tenho que ter foco nessa evolução. Então, nem é só paixão e nem é só processo. Tem empresas que têm experiência altamente emocional, mas são péssimas de processo e de fluxo. As pessoas se perdem no que tem que fazer e o cliente não sabe como que ele vai vivenciar nada. Mas estamos carregando ele no colo. E o que isso faz? As pessoas cansam. E mais falhas tendem a acontecer. A jornada fica dificultosa, mas não pode ser só processo e método. Eu tenho que ter o elemento humano, eu tenho que ter conexão emocional. A conexão emocional é a principal matéria-prima da melhor experiência, de uma experiência de excelência. Pode passar, por favor. E aí, seguindo adiante, depois do estágio, né, das nossas experiências, nós temos que compreender o que compõe a experiência do seu cliente. E aí vocês receberam algumas ferramentas que são do método Fórmula da Experiência e elas são totalmente explicativas. E uma delas é para você analisar o tipo de esforço, de conexão e de entrega. É para vocês fazerem como tarefa de casa, ou melhor, como prazer de casa. Tudo que é pro nosso negócio tem que ser prazer. Se for tarefa, vai dar BO, viu? Então, prazer de casa, pode passar. Quando a gente pensa em experiência, eu preciso ter clareza para responder 3 perguntas, que é o que orienta a intencionalidade do que eu vou fazer para o meu cliente. E aí vou sugerir, fotografe essa tela. Isso aqui tem que ser um mapa de orientação. Sabe 5W2H para construir plano de ação? Faz de conta que isso aqui é um plano.
para começar a pensar a tua experiência, já que eu quero, Rayane, construir uma estratégia de experiência diferenciada. Comece aqui. Respondam a essas 3 perguntas. Pergunta número 1. O que eu me proponho fazer pelo meu cliente? O que eu quero fazer pelo meu cliente, Gi? O que você quer fazer pelos seus clientes? Respondeu essa pergunta? Vai para a segunda. O que o meu cliente, Suelen, espera que eu faça por ele? O que o empresário da micro e pequena empresa do estado do Amapá espera que o Sebrae faça por ele? Nós temos que ter clareza de responder essa pergunta, mesmo que não se pergunte a eles. Depois que eu respondo o que o meu cliente espera que eu faça por ele, a próxima pergunta, Bruna, é o que eu posso fazer a mais por ele? Então isso te orienta, Belisa, para o que sim, para o que não e para o que nunca. Isso ajuda a construir posicionamento pela experiência. Existem várias formas de você se posicionar no seu mercado. Várias metodologias que falam sobre isso. E eu defendo que os negócios de hoje, ao invés de se posicionar pelo produto que ofertam, ou pelo preço que praticam, ou pela marca que tem, a melhor forma de você se posicionar no seu mercado é pela experiência que você entrega, que tem que estar coerente com a promessa que você gerou, que tem que estar coerente com a expectativa que esse cliente traz e que tem que estar coerente com o que você consegue sustentar no seu dia a dia. Por quê? Porque a experiência precisa ser genuína, consistente e sustentável. A experiência da minha empresa precisa ser genuína, consistente e sustentável. Fica claro? Pode passar, por gentileza. Quando eu consigo responder essas 3 perguntas, eu vou olhar para a minha estratégia de experiência, balanceando as minhas práticas, olhando para os 3 pilares da experiência. Pode passar. Os 3 pilares que sustentam uma experiência são... Pode passar e deixar o slide todo, por gentileza. Aí, garoto, obrigada. Toda experiência tem esforço envolvido, toda experiência tem emoção construída, e toda experiência deveria garantir sucesso para o cliente. Todas as vezes que nós estamos em relacionamento com um negócio, existe um tipo ou um nível de esforço envolvido na relação. Um tipo, ele pode ser financeiro, ou um nível, ele pode ser emocional. Exemplo, você está no aeroporto e você quer tomar um café e comer um pão de queijo. Tem várias opções, sim ou não? Sim. Baixo esforço emocional, que seria o procurar, o teu tempo. Mas tem alto esforço financeiro. O café com pão de queijo mais caro da tua vida. E por quê? Porque te confina. É aquilo que tem. Todo mundo pratica os mesmos valores. Ah, não, eu vou sair da área de embarque e tomar mais barato lá fora. Só se sair do aeroporto. Porque dentro do aeroporto vai ser aqueles valores surreais. Então, esforço. E aí cabe uma pergunta para vocês. Eu já faço ela agora. Hoje, é fácil ou difícil fazer negócio com as senhoras? Impossível, saiu um impossível. Já que, como assim? Se eu clicar no link da bio, que tem lá um WhatsApp, chamar alguém agora, vão me responder? Tem gente que não. Que bom. Vamos testar. Ai, que eu... A cara dela, gente, vocês não olhem pra trás. Ela fez, vamos. Se você posta uma informação lá no teu story, vendendo alguma coisa, e eu pergunto o preço, e você diz assim, no link da bio, aí você quer que eu saia do lugar, tudo difícil. O teu ponto, eu tenho que ir até você. É fácil ou difícil chegar lá? Tem estacionamento ou não tem? Eu tenho que subir escada? Eu consigo acessar facilmente? Quantos cliques para eu conseguir comprar alguma coisa no teu site? Qual o caminho para fazer uma reclamação? Qual o caminho para falar com um ser humano? Agora eu tô assim, né? É. Qual o caminho para eu falar com um humano? Esforço.
e esforço. Então, qual que é a estratégia? Olha para o seu negócio e busca identificar na jornada que o teu cliente vive contigo, onde que você deveria diminuir o esforço dele. Se tiver que ter esforço nessa relação, esse esforço tem que ser nosso, que estamos atendendo a ele. Fechou? Segundo ponto, emoção. Se eu viver uma experiência com você, se eu comprar de você, se eu me relacionar com o teu negócio, eu me sinto pertencente, você se esforça para me envolver, você busca criar vínculo comigo, você tem informações a meu respeito, teu CRM é um banco de dados ou um bando de dados? É que tem lugar que só é bando de dados. Aquele que manda mensagem no WhatsApp dizendo assim: olá, dona Jaqueline, por acaso hoje seria seu aniversário? Que vínculo, né? Então, baixa emoção. Então, olhe para a jornada e entenda. Em qual momento de interação do meu cliente com o meu negócio que tem alto esforço ou baixo esforço? Qual é o objetivo? Onde o esforço é alto, né, Belisa? Baixar. Onde o esforço está baixo, mantenha aquilo ou diminua ainda mais. E qual o ponto da jornada que nós temos maior oportunidade de construção de vínculo? Qual o momento da nossa jornada que eu consigo fazer a minha cliente se sentir única? Que ela sente assim, cara, me conhecem, se interessaram por mim. E por fim, o terceiro pilar, sucesso, sucesso do cliente. Ou seja, o objetivo deveria ser garantir você entregar ao seu cliente o que ele veio buscar, ele alcançar o objetivo dele, ele ter sucesso. E quando o cliente tem o sucesso dele, o seu negócio tem sucesso, porque reciprocidade, ele vai voltar para comprar de novo, ele vai te indicar. Pode passar. Então, foco nesses 3 pilares, ok? Vamos adiante. Ô Jaque, mas quando a gente fala de experiência, tem uma coisa muito importante que é o atendimento. Você não falou dele ainda. Mas ok, e o atendimento? Vamos agora, Alice, fazer cair por terra outra máxima das incoerências e das confusões conceituais de experiência. Atendimento não é experiência. Atendimento faz parte da experiência. Pode passar, por favor. O atendimento, ele é estratégico dentro da experiência. Atendimento, ele não é tarefa. Atendimento não é técnica. Sabe empresas que têm uma estrutura maior, que tem a turma do atendimento e tem a galera da retaguarda? O atendimento versus a sede. O atendimento versus a produção. O atendimento versus financeiro. Quando eu dou treinamento que é em company, que vem todo mundo da empresa, primeira pergunta que eu faço antes de todo mundo se apresentar: por favor, quem trabalha na área de atendimento ou com atendimento, levanta a mão. Aí os que estão na frente, levanta a mão. Aí eu já sei quem está do meio para trás. No meio é financeiro, produção. No fundo é TI. Que só foram lá porque foram obrigados. Então perto da porta para querer ir embora, mas ficam. Aí eu digo, tá, vamos de novo. Quem trabalha com atendimento? As mesmas pessoas levantam a mão. Aí eu vou com tudo. Todo mundo trabalha com atendimento. Porque atendimento envolve pessoas, sistemas, normas e processos. Atendimento envolve tudo e todos. De P a P, do porteiro ao presidente. Agora eu vou falar pro Sebrae, no nosso mundo. De C a A, do conselheiro ao atendente. Todo mundo está envolvido, porque todos impactam na entrega para o nosso cliente. Então, atendimento não é técnica, não é tarefa. Atendimento não é só recepção. Atendimento não é só atendente. Atendimento não é só venda. Porque o meu cliente pode estar sendo atendido ou não pelos meus processos. O meu cliente pode estar sendo atendido ou não pelas minhas normas, pelas minhas regras. Semana passada, que eu estava em Nova York por conta do evento, começou o anúncio da nevasca e eu voltava no domingo, que era o dia que a nevasca chegava em Nova York. Cancelaram o meu voo e eu fui para o aeroporto tentar antecipar. Gente, eu juro por Deus, eu nunca imaginei que algum dia na minha vida eu ia fazer um elogio público a uma companhia aérea. Chegou o dia.
A Latam me surpreendeu e eles foram fenomenais, conseguiram me antecipar o voo. Se eu não tivesse saído de Nova York no sábado, eu só conseguiria talvez sair quinta ou sexta-feira ou não, porque foi acumulando as pessoas sem voo na cidade. Não estaria aqui, desespero era esse também. Mas consegui vir, deu tudo certo. E aí o que aconteceu? A pessoa que resolveu o meu problema, teoricamente, não era da área de atendimento. Porque todo o time de atendimento do aeroporto estava seguindo a norma. E a norma dizia o quê? Não pode antecipar. Tem que dar a cliente, a passageira, a opção que está no aplicativo. E a opção era saindo domingo de manhã. O aeroporto ia fechar. Eles só iam me mudar de voo e eu não ia viajar, porque eu ia chegar lá e estava fechado o aeroporto. E uma pessoa que me atendeu, porque viu que eu estava no fundo da fila, numa fila de black, porque eu viajo muito, então eu sou black, ele veio e falou comigo, perguntou se eu precisava de alguma coisa, porque eu estava bem quietinha, estava no maior carnaval, todo mundo quebrando o balcão e eu lá. Eu acho que eu fui atípica e ele veio falar comigo. Eu disse, eu só preciso saber se tem opção para antecipar o voo. Ele disse, mas para a senhora não tem problema, a senhora está de férias, eu disse, tô. É que ninguém quer antecipar para ir embora. Todo mundo quer uma solução para o dia, porque as pessoas não querem perder o dia das férias. Eu disse, amigo, eu já estou aqui há 20 dias passando frio. Por um dia eu voltar para casa, tá fenomenal. Ele disse, não, então vem aqui comigo. Gente, assim, ó, eu olhei para ele e disse, sério? Deu certo? Deu. Eu disse, te amo. Mas ele não cumpriu a norma. Mas ao descumprir, ele não gerou um problema para a empresa. Até porque ele se pautou num benefício que eu tinha pelo programa de fidelidade. Ou seja, quando tudo isso converge, eventualmente até a exceção não prejudica o negócio. Agora, empresas que não têm centralidade criam processos e normas para se proteger do cliente e não para atender ao seu cliente. Esse é outro ponto. Eu sei que, dadas as proporções, dependendo dos negócios que aqui estão, tem norma que tem que ser pensada assim mesmo, por um problema futuro, para não gerar um passivo. Mas, acima de tudo, eu preciso compreender o seguinte, essa norma, essa regra, ela facilita ou ela dificulta a vida do meu cliente? É coerente ou não? Por quê? Nós temos empresa que tem regra da década de 30, gente. Que nem existe mais aquele tipo de cliente ainda está praticando a mesma coisa. Isso é incoerente. Pode passar, por favor. Então, o atendimento ele vai envolver tudo e todos. E aí, nesse contexto, na era da experiência que a gente tanto fala, eu preciso ter clareza do seguinte. Nessa era, não basta mais só entender e atender. Nós precisamos entender, compreender e atender. E qual é a diferença de tudo isso? Eu posso te entender, mas não te compreendi. E qual é a diferença? Te entender é ter clareza do que você precisa, te compreender, entender o contexto que está em volta de você como cliente. E aí sim eu sou assertivo no meu atendimento. Pode passar. E aí nessa era da experiência que tanto se fala, que é o momento que a gente vive no mercado, nós temos que ter clareza que existem 3 pilares que vão determinar para o sucesso do seu negócio, que é a nossa fórmula da experiência. Pode passar e deixar o slide todo, por gentileza. Experiência como um todo precisa ter esforço, emoção e sucesso gerenciado, mas na fórmula da experiência que eu defendo, eu preciso ter pessoas apaixonadas que apaixonam, produtos e serviços que entendem, compreendem e atendem e processos que funcionam. Quando tudo isso converge, se une, pode passar, por favor? Aí você deixa todo o slide de novo. Eu vou ter o que nós chamamos de fé, que é a fórmula da experiência. Acompanha só comigo. Se você tem um time de pessoas apaixonadas que apaixonam, lançando mão de produtos que atendem a necessidades reais, ou seja, entende, compreende e atende, eu tenho uma experiência com efetividade. Se eu tenho produtos que atendem a necessidades reais, ou seja, eles entendem, compreendem e atendem, sendo entregues através de processos que funcionam, eu tenho uma experiência com fluidez. Se eu tenho processos que funcionam, dando suporte a pessoas apaixonadas que apaixonam, eu tenho uma experiência com
potência. Ou seja, nasce aí a minha diferenciação. Por quê? Porque o maior desafio do mercado é ter experiências efetivas, fluidas e potentes. Esse é o maior desafio. A maior parte das experiências, elas são literalmente atravancadas, não tem fluidez, ou elas não são efetivas, dá certo no momento, no outro não dá mais, ou elas não têm potência. É mais uma vivência que o meu cliente viveu. Não tem uma memória. Pode passar. Essa é a fórmula da experiência. E aí, quando eu penso em pessoas apaixonadas que apaixonam, Camila e Marina estão dando uma aula de cada um dos pilares da fórmula da experiência. Eu preciso ter lideranças que são apaixonadas antes de tudo para ser exemplo. Eu preciso sensibilizar para engajar e eu preciso preparar, desenvolver as minhas pessoas. Pode passar. Depois das pessoas, eu tenho o produto. Quando a gente fala do produto, qualidade tem que ser garantida, é o mínimo necessário. Eu tenho também que ter foco nas necessidades atendidas, mas buscar superar as expectativas. Mas o foco é em necessidade atendida. É garantir o básico bem feito. Se você não entrega feijão com arroz gostoso, seu cliente não vai apreciar a cereja do seu bolo. Na era da experiência, do encantamento, que a gente fala muito de uau, a gente está se preocupando muito com o uau e esquecendo a promessa, o básico. Em muitos lugares, a fórmula básica faz mais sentido do que a fórmula mágica. Então o cliente só queria aquilo, ponto. Não precisa inventar roda. Né? E às vezes a gente se perde nisso. E o meu produto precisa ser vivo. Eu preciso me adaptar, me adequar, evoluir com a necessidade do meu cliente. Pode passar, por gentileza. E aí, quando a gente fala do produto, eu preciso ter clareza do que é a evolução de diferenciação e vocês têm uma ferramenta para fazer esse estudo sobre os produtos de vocês. A era da experiência, ela estabelece que qualquer produto é um commodity. Dependendo do nível de diferenciação, ele é percebido como um produto. E o estágio do produto é atender necessidade. Dependendo do nível da diferenciação, ele deixa de ser um produto e passa a ser visto como uma prestação de serviço, porque você agregou valor. Mas a grande questão é chegar no nível da experiência. E como que tudo isso aqui acontece? Pode passar. Quando eu consigo entender como o meu cliente percebe o produto ou o serviço que eu entrego. No estágio de commodity, o meu cliente percebe baixo valor. O que isso significa? Ele não enxerga diferenciação no produto e não há experiência envolvida. Quando eu evoluo para produto, o meu cliente percebe que eu só atendo necessidade, ou seja, aqui ele percebe valor no produto, mas a experiência continua sendo baixa. Quando eu venho para o serviço, o meu cliente passa a perceber alto valor. Por quê? Porque nesse estágio o produto é percebido diferenciado e a experiência também é percebida. Mas qual é o foco? Aqui. Ter relevância da minha marca, ter relevância da minha entrega. E o que acontece aqui? Ele percebe o valor do meu produto, mas acima de tudo explode a percepção sobre a minha experiência. Fica claro? É aqui que a gente tem que mirar. Essa é a nova era da experiência. Relevância. Relevância para o seu cliente. Se a sua empresa deixasse de existir hoje, seu cliente se importaria? Sentiria falta? Sentiria saudade? Durma com esse barulho, pode passar. Pode passar para eu fechar. Durma com esse barulho. E aí, depois do produto, processos. Camila vai falar muito disso aqui amanhã, porque a Camila vai fazer uma atividade com vocês incrível sobre a jornada com o processo. Mas entenda, você precisa ter clareza nos seus processos. E quando a gente fala de clareza nos processos, o time tem que entender como. E o cliente tem que saber qual. E na maioria das vezes a gente quer que o cliente entenda como, porque a gente transfere para ele o nosso processo.
Ele só tem que saber qual, o que acontece, não como ele faz, porque ele não trabalha na operação do negócio. Nós, como negócio, vivemos a jornada processual. O cliente vive a jornada do cliente, de compra, de consumo, né, de receber. Eu tenho que ter processos para o meu cliente, não para a minha operação. O dele é o dele, da operação é da operação. Geralmente para o cliente é fluxo, para o público interno é processo. São duas coisas distintas. E por fim, eu preciso ter canais convergentes de atendimento e de relacionamento. Pode passar. Tô acabando, tá, Cami? E aí, queridos, nessa famosa era da experiência, eu trago um recado importantíssimo para vocês. A minha empresa, eu tenho a marca Jaqueline Gomes, mas a marca da minha empresa de consultoria se chama No Coração do Cliente. E é esse nome porque eu sempre acreditei nisso. Na era da experiência, o melhor posicionamento de mercado é estar no coração do seu cliente. Muita marca que está na mente. Se você estiver aqui, essa é a menor distância entre a fidelização do seu negócio e seu cliente. Impactar aqui para morar aqui. Quando você se conecta com o seu cliente aqui, ó, quando ele ama a sua marca, ele nunca mais te esquece. Mas para o seu cliente amar a sua marca, não basta você ser uma brand lovers. Você precisa ser uma client lovers. Os negócios têm que amar clientes. A gente quer que o cliente nos ame, mas a gente não ama o cliente. Reciprocidade. A palavra de ordem, reciprocidade. Pode passar. E aí, para a gente fechar, lembrem-se, invista em satisfação para você não precisar bancar o custo da compensação. Cliente insatisfeito quer ser compensado. E dependendo da insatisfação, ele quer ser recompensado. Acredite, é menor o investimento para garantir satisfação do que para corrigir. Sempre será. E essa é uma verdade absoluta e que em muitos momentos, Marcela, a gente negligencia. Eu conheço empresa que tem brinde para pedir desculpa, mas não tem verba para treinar o time para não precisar pedir desculpa. Eu tenho um cliente que eles têm um squeeze maravilhoso, que é só para casos de ouvidoria. Todos os clientes fiéis querem ganhar aquele squeeze, tá lá. Brinde da ouvidoria. Fica lá na sala da ouvidoria, que é o caso mais absurdo. Aí dá aquele maravilhoso. Aí quando o cliente assina um contrato, ganha um chaveiro. Incoerência. Pode passar, por favor. Então, invista na satisfação para você não ter que bancar o custo da compensação. E lembre-se, quando a gente fala de experiência, eu tenho que entender que ela é hoje pilar de planejamento estratégico. Tem mapa estratégico agora em grandes corporações e instituições menores também, que eles têm lá o pilar experiência do cliente. Por quê? Porque eu preciso ter a visão do que eu quero alcançar, mas eu preciso ter a estratégia de como eu vou alcançar satisfação. Indicador de satisfação hoje, em muitos negócios, tem o mesmo peso que indicador econômico e financeiro. Porque NPS reverso é analisado diretamente com o teu faturamento. Ah, qual que é teu NPS ou qual é a taxa de satisfação do teu negócio? 90. E como tá teu caixa? Pois é. Gente, é uma coisa errada. O cliente te ama, mas não compra? Te adora, mas tá devendo? Tem uma coisa errada. Você tem uma inadimplência alta, mas teu cliente tá satisfeito contigo? Primeiro que isso indica que ele não deve só para você, mas isso indica que ele tá pagando primeiro o outro e não você. Eita, Camila, não vem aqui na frente olhar essas caras agora, pode passar. Aquela frase que eu não deveria falar. E aí, né, queridas, eu não iria passar por aqui, óbvio, sem falar de Walt. De Walt. Walt Disney, em 1923, deu início a uma empresa que se tornou referência. E em 1955, quando ele criou o primeiro parque de diversões, no discurso dele de inauguração da Disneyland,
na Califórnia, ele disse: faça o que você faz muito bem, que eles vão querer ver de novo e trazer os seus amigos. E desde então, a Disney é referência em experiência. Mas acreditem, o que a Disney faz, qualquer um de nós podemos fazer nos nossos negócios. Ah, mas eles são enormes. Pois é, imagina o que é gerir um negócio enorme. Ah, mas é fácil, as pessoas que vão para lá vão felizes. Você já pensou que é gerir felicidade? É muito melhor gerir problema do que felicidade. Porque problema tem teto baixo, felicidade não tem teto. Ah, o céu é o limite. Mentira. O céu não é o limite para filhos de um Deus que, se nos deu asas, não nos deixaria não voar. Você já pensou que é ser feliz? Não é, Marina? O que a Marina falou, ninguém sai de casa para atrapalhar a nossa vida. Mas quando atrapalha, tem um limite, porque tem regra. Tem regra em sociedade, tem regra de negócio. A questão é como gerir cliente feliz, que sempre espera mais e mais e mais. Você chega lá na Disney, agora disseram... Ai, Deus, deixa eu respirar, porque essa é muito forte. Que tem a regra do abraço. Você abraça o Mickey, enquanto você não solta, ele não te solta. A fila de 3 horas tá tudo bem. Para, gente. Se você não soltar, vai vir um cast member bem fofinho. Hello, hi, come on. Acabou, amigo. Não é assim, mas tem jeitinho, porque tem método. O jeito é um método. O jeito dele de te separar do Mickey. E tu ainda vai sair feliz porque te separaram do Mickey. É o que costuma acontecer, né? Então, o Walt Disney trouxe essa aula para o mercado. E o que eu quero que você entenda? A experiência do seu negócio começa em você, gestora e líder. É você que dá o tom. O Walt Disney faleceu em 1966 e até hoje a luz dele está lá dentro. E amanhã a Camila vai mostrar para vocês. Até hoje, quando você vai, aí fica meu convite, eu tenho um presentinho para vocês, óbvio, para ir para Disney comigo. Você conhecendo o método e a história, tá aqui Camila que esteve, Walter que esteve, Marina que estará, né? Você conhece o método, você conhece a história, você anda dentro do parque pensando da onde o Walt Disney vai sair a qualquer momento. Porque parece que aquele líder está lá dentro o tempo todo. Porque antes do propósito existe a liderança. O tom, a filosofia que esse líder deu, pode passar. E a filosofia de Walt Disney foi essa. E para fechar, e mega estourada no meu tempo, não tem como, Mari. Você já entendeu, né, Camila? Vocês me perdoam? Sim. Então vamos. Isso aqui é o ouro. E eu vou falar bem daqui. Porque... teoricamente, essa parte eu não podia mostrar. Que é do método da Disney. Mas eu não... Fica em Vegas. Não, e o que acontece na Disney não fica lá e a gente disse que foi tudo fofoca. É esse combinado, né, Cami? Olha só. Pronto. Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Fechou. A Cami, há um tempo atrás, disse assim, Jaque, aquele negócio que você fala da estratégia de diferenciação por experiência tão incrível. Você pode falar, disse, Cami, eu vou levar esse pedaço. Então, fotografa o slide e foca em mim na explicação. A Disney defende o seguinte, vamos por partes. No marketing, existe uma teoria de marketing que diz que um negócio pode se diferenciar por 3 caminhos, ok? Você pode se diferenciar pelo produto que você oferta, ele é único. Tá fácil ter produto único, amores? Não, não tá. Você pode se diferenciar pelo preço que você pratica. Tá dando para cobrar barato? Ou você pode se diferenciar pela marca que você constrói. Tá bem baratinho anunciar, né? O CAC tá cada vez... Nossa! A meta muda a regra toda hora. Toda semana a nova regra do Instagram. Quando eu penso que eu acertei o algoritmo, muda tudo. Não é assim? Então, deu pra bola, esses 3 pontos, morreu. A Disney, na década de 70, concluiu o seguinte... Se diferenciar pelo produto te deixa vítima do teu produto, ele vira o principal alvo contra você. Ou seja, o teu produto pode ser o teu paraíso ou o teu inferno. Porque se der um bode nele, meu amigo, é lá que vão te atacar.
É igual Coca-Cola. Imagina dar um bug na fórmula da Coca, o que vai ser dessa marca? Né? Aí a Disney entendeu, eu não posso depender só do Mickey, eu não posso depender só de um parque, eu não posso depender só de uma princesa. Aí a Disney pensou, vamos nos diferenciar por preço? Nunca, a gente quer ser mais caro. Gente, a Disney espera todos os concorrentes anunciarem o preço anual para depois ela anunciar o dela, para ser mais caro. Porque ninguém espera que a Disney seja uma opção mais barata. Perde valor, isso é gatilho. Não vai ser preço. Vamos nos diferenciar pela marca. A Disney parou e disse, mas a nossa marca já é diferenciada. E agora? Conclusão deles, vamos nos diferenciar pela experiência. Como? Pode passar. Você pode se diferenciar, pode passar mais um que eu expliquei esse slide. Você pode se diferenciar com um posicionamento de experiência. Como que eu me diferencio já que me posicionando pela minha experiência? Você tem 6 tipos de experiência que você pode escolher para o seu negócio, uma delas. Atenção, posicionamento é priorização, não dá para ter as 6, tá, fofas? Lembra a pata e a galinha? A galinha honesta decidiu só fazer escândalo do ovo e todo mundo come ovo de galinha. A pata não voa direito, anda feio, joga o ovo e ninguém tá nem aí pro ovo da pata. Então, posicionamento. Você pode ter um negócio que se diferencia com uma experiência de uso do tempo. O que é o uso do tempo? Pensa assim, ó, o meu negócio já, que meu cliente fica feliz quando eu sou lá certeiro no time. Não é ser rápido, tá? Necessariamente, é ser ágil. É ser dentro do tempo que ele tolera. Um exemplo, fast food. Você espera chegar no McDonald's, quer dizer, falhou o meu exemplo. O McDonald's no Brasil tá dando senha. Morreu, né? Morreu meu exemplo. Mas um fast food, você não espera que seja rápido? Papum, teu tempo. Então, experiência de uso do tempo. É um tipo de experiência que você pode adotar. O que isso quer dizer? Que você vai focar em construir um planejamento, Dani, de experiência que teu foco é garantir o uso certo do tempo do teu cliente. Outro tipo de experiência, eliminação de risco e preocupação. Ou seja, o seu negócio se propõe a entregar uma experiência que elimina os riscos e as preocupações da vida do seu cliente. Por exemplo, consultoria, assessoria contábil, assessoria jurídica, negócio de saúde, seguro. Eu estou dizendo para o meu mercado assim, ó, fica tranquilo, eu cuido. Ou seja, as pessoas vão lembrar de mim pela experiência de eliminação de risco e preocupação. Terceira categoria, conexão pessoal. Ou seja, o meu negócio gera uma experiência de alta conexão pessoal. Quem que tá aí? Quem depende de customização. Quem se propõe a entregar serviço ou produto customizado. Com atendimento consultivo. Aline, você que estava explicando como é o atendimento da sua loja. De uma consultoria de imagem já, que eu já digo que esse blazer combina com isso, a cor, tá. É totalmente conectado. Conexão emocional envolvida ou pessoal. Outra categoria, fluxo de experiência. O que é essa categoria? É quando eu gero uma experiência que o fluxo é fluido para o meu cliente. Por exemplo, em varejo, Vânia, cadê a Vânia? Varejo, supermercado. Eu vou andar pelo supermercado e eu sei que vai tudo fluir, as coisas vão estar fácil, eu vou encontrar tudo fácil. Um bom exemplo é a Centauro com aquela pista de corrida pintada no chão, é para te induzir no fluxo. E quando é online, é a experiência de uso, é fácil trafegar, navegar nesse site. A Amazon é o maior case de fluxo de experiência online. Ou o fluxo de experiência é o processo do teu negócio é fácil. Fecha? Depois disso, eu tenho o ambiente sensorial. É quando eu estabeleço assim, ó, a minha experiência já, que a minha marca é o sensorial. É o cheiro que ninguém esquece. Ou é o visual, que é imersivo, as pessoas querem, entra aqui e esquece do mundo lá fora. Ou é o tato, é o paladar, quando eu tenho uma experiência que ela estimula os sentidos e não precisa ser todos, ok? Já que mas na minha empresa a gente fez o cheirinho, é a tua prioridade? Não, mas eu quero ter cheirinho, tá tudo bem. Eu tenho um cliente que fizeram o cheirinho. Eles são focados em meta, igual o pessoal do Vende. Se é meta, meu amigo, meta, aí fizeram um cheirinho relaxante. Amigo, tu
quer que tu vendedor seja faca na bota e tu põe cheirinho para relaxar? Eu disse, põe rede. Põe rede agora, dá açaí depois do almoço, tá tudo certo. Ambiente sensorial. E por fim, comunicação e informação. O seu negócio gera uma experiência que o tipo de informação ou de comunicação é prioritário. Por exemplo, o Walter, né? Quando o Walter explica o que ele faz, que ele trabalha com tubo de aço. Você tem noção? Tubo de aço. Extremamente técnico. O vendedor dele, cara, eu imagino que tem que ter um nível de conhecimento de engenharia. Não é só vender. Ou seja, a minha experiência depende do que eu falo e como eu falo. Um outro exemplo, nós aqui, eu, Camila, Marina. É uma experiência de comunicação e de informação. O Sebrae com seus treinamentos, enfim. Não só empresa de educação, tá? Vários negócios dependem desse tipo de experiência. Então, chegando aqui, o que é que você precisa compreender? Analise seu negócio com tudo que a gente viu até aqui. E aqui está o principal aspecto para você definir seu posicionamento de experiência. O que eu quero fazer pelo meu cliente? O que eu quero que seja a minha marca? A minha experiência de conexão pessoal, já aqui. Vou dar um exemplo. No meu negócio, o nosso posicionamento é comunicação, informação e conexão pessoal. O nosso padrão é entregar o melhor conteúdo, ter um compartilhamento genuíno e fazer as pessoas não nos esquecerem. A gente tem uma frase lá no coração do cliente que é gerar uma experiência que faça o olho brilhar, um coração pulsar e a pele arrepiar. Por quê? Porque conexão pessoal pra gente é um padrão que o nome é paixão. A gente quer que as pessoas passem por nós assim, elas amam o que elas fazem. Porque é como eu quero estabelecer conexão pessoal com você. E a minha prática é apaixonante. Por quê? Porque tem padrão. Pode ir pro próximo e eu fecho. Quando eu defino o tipo de experiência, eu vou estabelecer o padrão que sustenta esse tipo de experiência. Olha só, Daphne. Digamos que você chega na empresa segunda-feira e diz assim, gente, nós vamos gerar uma experiência agora aqui, diferenciada, e o nosso foco é conexão pessoal. E aí? Vai todo mundo trabalhar, beleza, conexão pessoal. Não, agora eu tenho que dizer para as pessoas como faz isso. Eu tenho que ter um padrão. Só que o padrão aqui, senhoras, anote aí, não é um pop, não é um roteiro, ok? Não é um script. Padrão aqui no método Disney é orientação comportamental e processual, é orientação. Tudo bem? Digamos que você escolheu a eliminação de risco e preocupação para ser o tipo de experiência do teu negócio. Qual é o padrão que você vai adotar para sustentar essa eliminação de risco e preocupação? Tá aqui as opções, já que o meu padrão vai ser segurança. Tá dito, meu amigo, todas as tuas práticas de experiência vão priorizar a segurança. Por exemplo, esse é o padrão número 1 da Disney. Acesse aí @Jaqueline Gomes, um C antes do que o E, você vai ver o último vídeo que tá lá no meu Reels. É um pedido de casamento na Disney Paris que o funcionário da Disney tira a aliança da mão. Houve uma explicação, meu amigo. A Disney não veio um dia depois e disse assim, o colaborador praticou algo que não compartilhamos e já foi desligado. A Disney, sentimos muito, blá blá blá, mas ele estava praticando segurança porque o casal subiu numa plataforma proibida, sinalizada, que embaixo dela era um fosso, que eles podiam cair lá de cima. Se aquela menina na emoção se joga em cima do rapaz pelo pedido, eles caem e se machucam. É segurança número 1. Ou seja, quando eu tenho padrão, isso me orienta para as minhas práticas. Isso dá clareza para o meu time do que fazer. Não tem que esperar alguém ligar. Peraí, deixa eu falar com o dono para ver se pode. Isso garante consistência. É para isso que você tem que padronizar a sua experiência. Fecha? Sim? Pode passar. E aí, você tem aqui os outros padrões propostos para as outras 3 categorias. Fiquem à vontade aí para fotografar.
já que eu decidi que a minha experiência vai ser de comunicação e informação. Você pode ter como padrão a precisão, a atenção, o cuidado, a clareza, a consideração, a curiosidade, o foco, a solicitude, o interesse, o conhecimento ou a preocupação. São opções que a Disney dá para você adotar. Ou. Tem que ter um. Lembra? Consistência. Um tipo de experiência, um padrão, para sustentar esse tipo de experiência. O padrão da sustentação ao teu posicionamento. Para isso que você padroniza dentro do método. Fechou? Pode passar. E aí, como que eu estruturo esse padrão, né, nas minhas práticas? Eu preciso compreender que a minha estruturação tem que ser olhando para dentro e não olhando necessariamente para fora. Tem muita empresa que padroniza olhando o concorrente. Você tem que padronizar olhando para o seu cliente. Porque se você olha para o concorrente, talvez você vai ficar igual a ele e não ser o melhor para o seu cliente. Portanto, antes de querer ser melhor que o seu concorrente, seja o melhor para o seu cliente, porque quem se posiciona por experiência deixa de ser concorrência para ser referência. E aí eu trago para vocês aqui o melhor exemplo de mercado sobre isso, de uma empresa que olhou para o concorrente e se perdeu e ela se recuperou olhando para o cliente dela. Pode soltar o vídeo que a gente tem aí, por favor. Mr. President, thank you for choosing the moon. Not hungry, huh? Is he eating? Nope. Okay, Commander. Come with me. Stand by for 10-second countdown. Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi projetado, foi rodado no intervalo comercial mais caro do mundo, no intervalo da NFL, futebol americano. E esse vídeo foi para essa propaganda depois da Audi levar uma surra da BMW 6 meses antes. A Audi e a BMW estavam disputando o primeiro lugar de market share junto ao público americano. A Audi colocou um outdoor em uma rua de Los Angeles com um carro esportivo maravilhoso, esse que vocês acabaram de ver, e um slogan: o seu peão não é páreo para o nosso rei. Na semana seguinte, a BMW foi e colocou um outdoor do lado com um carrão dela executivo, classe A, e colocou uma mensagem: checkmate. Na semana seguinte, a Audi voltou com outro outdoor, com um carro dela executivo, mas também para classe A. E o slogan era: o jogo não acabou. No dia seguinte, a BMW colocou um Zeppelin sobrevoando a região, com uma foto de um carro de Fórmula 1 que estava em primeiro lugar no campeonato, com um motor BMW. E a mensagem: game over. E a Audi não respondeu mais. 6 meses depois, voltou com essa resposta: antes de ser melhor que o concorrente, seja o melhor para o seu cliente. O que a Audi aprendeu e ensina? Conexão emocional. A Audi usou o segundo fato histórico mais importante para o povo americano: eles terem conseguido chegar na Lua primeiro. É o que dizem, segundo meu filho. Terceiro profissional mais amado nos Estados Unidos: astronauta.
quarta organização que goza de maior confiança junto ao povo americano? NASA. E essa música. E esse carro superou a meta de venda em atraso em 262%. Fila de espera para comprar esse carro. Pode passar. Ou seja, se eu me conecto com o meu cliente, meu concorrente está lá fora. Isso não quer dizer que eu não analiso o meu mercado, que eu não analiso o meu macro contexto, meu macro cenário, mas é primeiro olhando para dentro. Portanto, defina seus padrões, pode passar. Depois que você definiu isso, estabeleça suas boas práticas olhando para, pode passar, pessoas, os seus processos e o seu local de atendimento, ou seja, os seus canais. Se você definiu que vai ter um tipo de experiência de conexão pessoal, por exemplo, e você definiu que o teu padrão vai ser relacionamento, estabeleça suas práticas para as pessoas fazerem relacionamento. Estabeleça suas práticas nos seus processos para facilitar o relacionamento e estabeleça o que é que nos seus canais de atendimento você tem que priorizar para gerar esse relacionamento que é seu padrão. Assim nasce o seu jeito e essa é a fórmula da experiência para o seu negócio. Pode passar. Gente, elas já fazem assim para mim, ó, já sabe, já decorou minha palestra. Com isso, queridos, fechando o método da Disney, fechando a fórmula da experiência, a Disney defende que não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. E para fechar, vou chamar a Camila e Marina aqui para eu dar o bastão, mas eu trouxe um presente para vocês, obviamente. Não é o Mickey. Tem um vídeo, mas pula o vídeo que era o final, eu vou mostrar já para elas, eu trouxe um QR Code para vocês aqui. Sempre que eu falo com mulheres, eu tenho essa defesa, que é a frase que está lá na minha nominata. Eu acredito, volta lá por gentileza, eu acredito plenamente que nós mulheres, pode voltar mais um, por favor, que nós mulheres empreendemos com um propósito muito genuíno. E quando nós empreendemos, o que a gente faz ganha mais sentido. Só que nós fazemos isso com muito propósito. Portanto, mulheres com propósito transformam negócios em verdadeiras experiências. E experiências com propósito transformam as pessoas. Que vocês levem isso daqui. Se tudo que eu falei até aqui, estouradíssima no meu tempo, não serviu para o seu negócio, você não vai lembrar nada, lembre-se disso. O que você faz de forma genuína é o que vai marcar as pessoas. A maior tendência apresentada na NRF foi confiança e verdade. A segunda maior tendência apresentada na NRF foi o ser humano para o humano e a tecnologia para nos servir. E a outra grande tendência apresentada é: inteligência artificial não é mais tendência para os negócios, ela é pendência. Já virou uma pendência pra gente, então a gente tem que ter foco nisso. E aí eu trouxe para vocês um e-book de presente, agora sim pode ir lá para aquelas telas finais, por gentileza. Eu trago aqui um convite para quem quiser entender mais sobre as tendências apresentadas na NRF sobre varejo, tendências de consumo e experiência do cliente. Dia 24/2 às 19h30 nós vamos ter a sala secreta. É um ambiente virtual, nós vamos estar juntos em uma aula ao vivo durante 2h30, compartilhando tudo que foi apresentado de tendências para o varejo, para a experiência e para comportamento de consumo. Então fica o convite para você se inscrever, acessa lá o meu Instagram, tem lá o link na minha bio para você se inscrever, pode passar. E por fim, fica aqui obviamente o meu convite para quem quiser ir para Orlando em junho, de 1 a 8 de junho, para a próxima edição da Imersão Magia e Excelência, para a formação com o Disney Institute em certificação internacional no método Disney para a experiência do cliente, formação completa no método Fórmula da Magia e visitas técnicas a essas empresas, Apple, Whole Foods, Macy's, Home Depot, Orlando Magic e Harley-Davidson, além de visitas nos parques, tudo isso em um hotel incluído, tradução simultânea e todas as outras experiências que a gente vive. E trago aqui, lê esse QR Code e você vai receber um e-book nosso com um resumo de tudo que eu falei aqui para vocês sobre propósito na experiência. Fechou? Com isso, minhas queridas, muito obrigada. Foi uma honra estar com vocês e eu passo a palavra para a Camila e para a Marina.
Não dá só 1h30. Definitivamente, vocês têm 2 oportunidades. Não me convidar mais ou aumentar meu tempo. Tá resolvido. 2 caminhos. Obrigada, meninas. O próximo convite vai ter uma réplica. Depende, quanto tempo? Depende, exato. E aí, gostaram? Sim. O que acharam de hoje? Como vocês estão se sentindo? Licença, querida. Obrigada. Download.